Olá, pessoal. Boa noite para todos que estão assistindo agora à noite com a gente. Bom dia, boa tarde para quem assistir depois. Hoje a gente está no nosso encontro de junho no rumo do mundo de regeneração. O nosso amigo Celso, com o Alexandre, mais uma vez essa oportunidade. Rosane, Gilmara, Celso e todo mundo que entrar, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, vamos fazer uma ambientação. Eu vou compartilhar com vocês uma prece, a prece da Ave Maria, para a gente poder entrar na ambiência. Isso. Deixa eu só um instantinho, que eu acabei desligando aqui. Só um instantinho. Na verdade, é o Pai Nosso. Eu vou compartilhar aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, depois que a gente der essa prece tão linda que a gente está ambientado, Celso, vamos começar? Vamos, eu vou aqui. Deixa eu... Só... ainda bem que vocês sabem que eu me enrolo nesses momentos. Como vocês sabem Todos disso, nós fazemos isso, não tem jeito. deixa eu ver aqui. Está aparecendo, Celso? Tá? Tá. Tá visível? Sim, está visível. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Então, ótimo. Muito boa noite a todos. O Alexandre, ele mandou mensagem, ele estava chegando em casa, ele já vai entrar, e nós paramos aqui no dia 25, nós paramos nesse slide aqui. Então, relembrando o que acontecia, era uma casa onde eles estavam, eles vieram para o planeta para ajudar na questão da pandemia, e eles estavam albergados numa casa espírita, e eles, então, atentaram para o trabalho dessa casa e, principalmente, sobre o que estava acontecendo
que eles estavam sendo atrapalhados pela espiritualidade inferior. Então, eles resolvem organizar uma reunião mediúnica de madrugada, onde participam. A reunião foi feita por uma médium encarnada que estava em estado de sono, e aqui nesse segundo caso que nós estamos começando a tratar, era a outra médium, a Malvina, que isso se dá no plano espiritual. É uma reunião feita no plano espiritual, exclusivamente. Então, os presentes, eles foram convocados durante um momento de sono, principalmente aqueles que estavam sendo atrapalhados pela espiritualidade, né? Então, nesse segundo caso aqui, nós encontramos a manifestação de um espírito que havia sido bispo numa última existência, mas bispo só no título, porque ele agia de uma maneira muito errada. Então, eles começam a dialogar, e nesse diálogo o Dr. Barçanufo fala que reconhece que eles estavam em guerra, né? Mas ele faz essa intervenção disse que aos poucos acabariam com os... Quem fala isso aqui é o bispo, né, que diz que a estratégia deles era, aos poucos, acabariam com os comportamentos místicos e éticas falsas que ocultavam a verdadeira natureza de devassos e corrompidos. Bastaria fazer despertarem as próprias viciações para os terem sob controle. Então, esse bispo, ele alegava que a vida tinha que ser uma vida de gozos, ele vai falar aqui, de que ele já tinha estado do outro lado, né? Que ele reconhece aqui que ele já tinha estado do outro lado quando foi bispo de M, Marseille, sei lá. Mantinha a aparência de honra e altivez, mas explorava os estúpidos, dando-se direito ao prazer, vivendo aquilo que dizia ser a verdadeira natureza humana. Então, esse bispo alegava o seguinte, o que muitos deles alegam, que ele dizia que a natureza humana, na verdade, ela é essa, ela é cúpida, ela é de licenciosidades e todas essas coisas. Já que todo mundo era assim, então essas coisas todas eram um verniz falso, de espiritualidade era um verniz falso que eles combatiam. Essa era a alegação deles, por quê? Voltamos a repetir aqui uma frase de que gostamos muito. Todo mundo defende o que acha certo, mas tende a achar mais certo aquilo que defende o próprio modo de ser. Então, esse manifestante alegava essa condição, dizendo que isso aqui não era a própria natureza humana, quando, na realidade, a realidade é bem outra. Muito pelo contrário. Todos nós, até pelo planeta em que nós vivemos, nós temos essa dualidade de manifestar coisas que nós cultivamos no passado, mas nós já temos a consciência daquilo que devemos ser, o nosso senso moral já é mais de maneira a nos conscientizarmos daquilo que precisamos viver e que nós podemos e devemos, sim, lutar contra a própria inferioridade, contra essas tendências menos felizes. Essa é a nossa posição. Mas aquele lá alegava que essa é a única natureza para justificar o próprio modo de ser. E então ele diz que, ao morrer, encontrou o ambiente devasso e aqueles com quem se identificava, sendo bem recebido naquele inferno, onde existe ser feliz e trabalha resgatando todos aqueles que se sentem injustiçados. Na realidade, ele foi recebido, ele
tinha uma identificação muito forte com esses espíritos que tentam influenciar os encarnados, que sintonizam com eles sobre que viviam de orgias e todas essas coisas. E ele fazia isso. Ele era bispo, mas ele mantinha lá no próprio Palácio Episcopal, atividades assim profundamente devassas. Então, ele encontrou, quando ele morreu, justamente aqueles que o influenciavam, mas em vez de ele se sentir vítima, muito pelo contrário, ele abraçou aquela situação, e esse inferno que ele diz onde ele vive, né, inferno, na realidade é um lugar realmente muito estranho, que é a tal cidade da justiça, que é uma colônia espiritual inferior, que tem todas essas coisas, e de onde saem aqueles que dizem querer fazer a justiça. Então, todos aqueles que se encontram injustiçados são recebidos lá e são auxiliados, né? Completa dizendo que não será vitória fácil o quererem demovê-los dos seus intentos, a eles que foram forçados a estar ali por falsos cristãos com covardia e sutis recursos. Bom, ele foi realmente induzido, na realidade ele foi levado ali porque ele precisava ouvir aquilo, né? E que o Barçanufo, ele reconhece que ele foi trazido ali dessa maneira, mas ele justifica dizendo que ele foi levado ali porque ele está agredindo criaturas que só querem o bem dos outros, né? E, sem se alterar, o dialogador prosseguiu com gentileza, contrapondo que os irmãos agredidos têm conduta irretocável e que o grupo agressor se utiliza das esposas instáveis para desviá-lo dos seus deveres. Relembrando, o presidente da instituição, que é o Gumercindo, a esposa dele tinha crises violentas de ciúme e ele recebe o telefonema de um amigo da mesma instituição, um trabalhador também, dizendo que confessando que está passando por um problema que ele identifica como exatamente o mesmo que ele. A esposa tem crise de ciúme, aquelas coisas todas. Então, a espiritualidade percebe que, na realidade, isso é uma estratégia desses espíritos de fomentar ali a situação de crise, de fazer dessa maneira, minando ali os propósitos cristãos da instituição, né? E, no diálogo com esse bispo, o Barçanufo fala: somente se esquecem do amor de Deus sobre suas criaturas e que o mal, cedo ou tarde, sempre acaba vencido pelo bem. Acrescenta que é certo que todos têm brechas de fragilidade na conduta, o que lhes permite interferências nos destinos, mas que tudo ocorre dentro da lei de causa e efeito. Então, esses espíritos sabem, eles conhecem a questão da reencarnação e como essa questão da reencarnação tem o propósito de reequilibrar situações que os espíritos de atos menos felizes, né? Como todos nós. Então, essa é a parte redentora do projeto de encarnação de todos. Nós vimos aqui para passar por determinadas situações com simples consequências daquilo que nós fizemos. Só que, quando nós compreendemos esse processo, nós
decuplicamos as nossas forças para viver essas situações, aceitando isso e, ao mesmo tempo, buscando exemplificar que essa é uma circunstância da vida. Aqui, eles acham que isso aqui é uma... Eles se unem a essa consequência dos erros para vitimizar as pessoas. Então, o Barçanufo explica que o que acontece não é sucesso da espiritualidade inferior, mas é resultado da lei de causa e efeito. Simplesmente isso. Pergunta o esclarecedor ao manifestante se não o comove saber que é instrumento de prejuízo aos dois servidores que só se dedicam ao bem no serviço de consolo por amor a Jesus. Eles só estavam ali para fazer aquilo. Eles estão ajudando as pessoas. Não, vocês não ficam comovidos de saber que estão atrapalhando esses propósitos? Né? Confessando-se irritado pela menção a Jesus, o falso clérigo comentou sobre os projetos do grupo de banir da terra a influência do Salvador, dizendo que a única razão da vida era o gozo infinito, a alucinação da orgia. Então, o projeto deles é esse, né? Eles dizem acreditar nisso, e mesmo que não acreditem, eles buscam fixar essa ideia porque acham que é a única coisa que eles podem fazer. Né? Prosseguiu com ironia, dizendo que exercerão insistente influência sobre os trabalhadores das sagradas instituições, intensificando neles os desejos reprimidos que são o seu calcanhar de Aquiles. Então, na verdade, isso é a circunstância que ocorre em muitos lugares. Por isso é que, eu não sei se a Alexandre já chegou, que ele fez um trabalho sobre o que aconteceu na Casa Espírita, que fala justamente, em parte, a respeito disso. Mas ninguém está livre de perceber esse tipo de influência que pode ocorrer. Então, mais do que nunca, mais do que sempre, nós todos temos que estar vigilantes em todas as situações. Não é só na casa em que nós trabalhamos, mas em todas as situações de vida. Nós temos que considerar que muitas vezes nós pertencemos a um grupo que está sendo vitimado por mais influências e nós temos a obrigação de jamais darmos brecha a esse tipo de coisa. Como é que a gente faz isso? Quer dizer, em qualquer situação em que nós nos vejamos agredidos dessa forma, por meio dos outros, né? Porque eles influenciam aquele que nos ataca, aquele que nos agride, aquele que busca discutir com a gente, aquele que busca retaliar, aquele que busca ter uma atitude qualquer provocativa. E, às vezes, é muito fácil nos provocar. Por quê? Porque eles conhecem as nossas fraquezas. Então, eles vão, muitas vezes, estimular pessoas. Quer dizer, aqui, na realidade, esse é exemplo de coisas assim muito extremamente negativas, mas vamos raciocinar pensando nessa situação de influência de uma maneira geral. Isso pode acontecer, né? Então, todas as vezes que estivermos diante de situações que sugerem esse tipo de conduta por parte das pessoas que trabalham, ou que dialogam, ou que têm relação conosco, nós podemos desconfiar desse tipo de coisa. E qual é a nossa conduta? A nossa conduta é sempre de transformar a situação negativa numa situação positiva. Nós temos responsabilidade de vigiar os nossos pensamentos, nós temos o recurso da prece, nós temos
o recurso de pedir para os nossos amigos espirituais nos ajudarem a ter um tipo de conduta que seja contra esse tipo de coisa. Por que é importante falar disso? Porque isso está sendo avisado. Esse livro, aliás, fala muito a respeito disso. Fala justamente de que o movimento espírita está sendo atacado. Buscam desviar o movimento espírita dos verdadeiros propósitos cristãos, buscam descaracterizar. Essa série toda fala a respeito disso. Eles descaracterizam os objetivos, buscam descaracterizar os objetivos do movimento espírita. Então, como espíritas, nós temos obrigação não só de viver a autenticidade do movimento, dos seus propósitos cristãos, ao mesmo tempo em que podemos aprender a identificar todas as vezes que existe algum tipo de influência menos feliz e que pode querer nos agredir nesse sentido. Ou não só a nós, como alguém que nós percebamos. Eu posso falar isso porque vocês não conhecem o caso e eu não estou cometendo indiscrição nenhuma. Mas nós, na casa que nós frequentamos, nós não vivenciamos, nós assistimos a uma situação que foi nitidamente de influência, de buscar fomentar a discórdia, de buscar fomentar as situações negativas para separar, causar a separação do grupo. O que aconteceu? Aconteceu que as pessoas que se deixavam influenciar negativamente, elas acabaram naturalmente se desligando do grupo. Naturalmente. E ninguém ficou... ninguém propôs nenhum tipo de relação de mágoa, ou o que quer que seja. Muito pelo contrário. Sempre são bem recebidos quando por lá aparecem e são autenticamente, quer dizer, tratados com autêntico amor cristão, tudo isso, mas, quer dizer, Kardec explica isso. A própria pessoa acaba vitimizada por se deixar influenciar. E ela se deixa influenciar porque ele ainda tem muito forte muito evidente, muito claro, esse calcanhar de Aquiles de que o nosso amigo bispo aqui fala. Então, faz sentido nós falarmos bastante a respeito disso, quer dizer, bastante não, falarmos claramente a respeito disso, porque isso acontece no movimento espírita. Felizmente, nós estamos livres desse tipo de coisa pelo tipo de consciência que nós temos dessas coisas todas, mas convém estarmos sempre alertas. Né? Algum comentário, alguma coisa? Vocês estão com frio, por isso vocês estão calados? Estamos refletindo. Está certo. O bondoso orientador esclarece que só a fragilidade de caráter, de falsa dignidade, explica como um bispo da Igreja Católica deixou-se perverter pelas influências de quando encarnado e a que acabou por unir-se depois de desencarnar. Então, explica o seguinte, olha, isso que aconteceu com você porque a sua índole básica mostrava isso. Você não acreditava naquilo que você fazia. Você via na sua atividade um negócio, um comércio, e da pior espécie, porque você não acreditava
na bondade, em todas aquelas coisas. Então, você se uniu a essas criaturas que você reencontrou quando você desencarnou. Por que o esclarecedor faz isso? Faz isso para racionalizar a situação, deixar bem claro, olha, nós sabemos o que aconteceu, você sabe o que aconteceu, e nós sabemos que você sabe. Então, deixa bem clara. Ele racionaliza bastante, porque isso é a base daquilo que vem depois. Quando, nesses diálogos com esses espíritos, há, sim, uma conduta um pouco que não é muito clara, que as pessoas têm receio de falar determinadas coisas, às vezes isso sugere para o espírito com quem nós estamos nos comunicando, na realidade, dá a oportunidade de ele mudar a conversa, de reforçar um argumento falso, todas essas coisas. Então, num diálogo dessa natureza, nós sempre temos que ser tranquilamente claros. Nós estamos do lado da verdade. Nós acreditamos naquilo que nós fazemos. Nós não estamos agredindo ninguém. Nós não estamos competindo com ninguém. Nós só queremos o bem de todos, inclusive daqueles que não querem bem dos outros. Então, essa certeza nos dá força. Nós não temos nada a temer. É claro que aquele que tem a maior ascendência moral, ele tem um discurso mais, como nós vamos ver no próximo capítulo, a fala de Barçanufo, também do Spinelli, é uma fala que é carregada de uma energia, de uma autêntica energia. Essa energia influencia aqueles que estão ouvindo. Então, quando nós fazemos o nosso trabalho, no atendimento fraterno, no esclarecimento da mesa, esse negócio todo, nós temos que buscar perceber aquilo que nós sentimos. Buscar tentar compreender os próprios sentimentos para que nós também não tenhamos uma fala que não é energeticamente conveniente, porque as palavras são palavras, mas o espírito sente quando nós falamos, sente aquilo que nós sentimos. Então, nós vamos ver aqui no próximo capítulo sobre a conduta de querer amar, né? E então isso é uma atitude que é uma coisa que até nos emociona, saber que nós, que nos sentimos tão incapazes de viver esses sentimentos, nós podemos aprender isso. E todo mundo pode aprender isso. Então, no esclarecimento, numa mesa mediúnica, no atendimento fraterno, em toda a relação de ajuda e de atendimento, um instrumento de trabalho é o amor. Sempre. Sempre. Nunca nos esqueçamos disso. Quando nós tivermos dúvidas sobre se nós amamos, somos capazes de amar, também não nos esqueçamos de que nós somos, sim, capazes por querer amar. O simples fato de nós querermos amar já nos ilumina a consciência que propicia esse tipo de conduta e transforma a nossa energia. Ele segue falando, mas que nem todas as criaturas são iguais e que a ele Jesus fascinava, misericordioso, e que a sua voz, transcorridos 2000 anos, cada vez mais enriquece de paz e mansuetude, essa paz a que o irmão bispo aspira, mas não atinge pelas vinculações com os erros que o subjugam. Aqui, ele está mostrando que ele conhece a fundo os sentimentos daquele espírito com quem ele está falando. Ele sabe
que, no fundo, esse irmão bispo, ele aspira, mas não atinge esse sentimento justamente porque ele está preso àqueles erros. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Muitas vezes as criaturas, as pessoas não acreditam que sejam capazes de mudar. Elas conscientemente elas mergulham no erro, mas não falta percepção de que elas estão erradas. Elas conseguem compreender isso. Mas a conduta de sair dessa situação acaba lhes parecendo muito trabalhosa, muito difícil, depende de muita coragem. E mais, é um tipo de conduta que vai fazer gerar uma tomada de consciência de reconhecer os erros, e isso vai fazer com que a pessoa se submeta a esse reequilíbrio que é preciso viver. Todos precisam viver isso, né? A obra de André Luiz está cheia de exemplos nesse sentido, de criaturas que se preparam para reencarnar. Elas vêm de uma vida de grandes erros, trouxeram prejuízos a muitas pessoas, mas para reencarnar, elas precisam reconhecer aquilo. Mas elas fogem de pensar naquilo. Elas buscam anestesiar, né, vamos dizer assim, a própria consciência, insensibilizar, melhor dizendo, a própria consciência em relação a essa realidade que vive dentro delas. Então, elas fogem disso. E como o momento, aquele momento de encarnar é importante, tem que ser aproveitado, então eles insistem naquilo. Olha, isso está tudo sendo preparado para você. Então, existe um capítulo num dos livros de André Luiz em que ele descreve essa situação, e o orientador lá não é que tenha perdido a paciência, não, mas ele dá um berro com o espírito, mas um berro assim, que assustador, assustou a colônia inteira, mas é um berro terapêutico. Ele resolve, a estratégia que ele imaginou para... Não, agora você precisa ir. Agora você precisa reconhecer isso para você reencarnar, porque a hora é essa. Se você perder essa oportunidade, é mais um século que você vai perder. Então, a hora é essa. Então, reconheça que você tem que passar por isso, respire fundo e vamos lá. E aqui, ele fala que esse irmão bispo aspira a essa paz, essa mansuetude, mas ele não consegue se livrar daqueles a quem ele se vinculou. É mais fácil, né? Aí, por ser mais fácil, e por não conseguir, por não ter coragem de virar esse jogo na própria consciência, o que ele faz? Ele defende, dizendo que a verdadeira natureza humana é de orgia e todas essas coisas, o gozo do prazer e tudo isso. Ele defende isso porque é mais fácil para ele. Mas ele está sendo aqui confrontado para mostrar o seguinte, que a verdade. E a fala do esclarecedor é tão amorosa que ele diz aqui, tentando resistir à força daquele amor, o bispo ele é confrontado pelo amor daquele que falava com ele. Aquela energia que convida a restauração da consciência, convida a redenção. E ele resiste a essa força e faz um sinal cabalístico, e o séquito dele pareceu enlouquecer, ele vê uns 150 espíritos.
tentando atacar os espíritos presentes em meio a uma infernal balbúrdia. Então, aqui ele viu que realmente ele foi confrontado ali. Confrontado, mas ele foi confrontado. Ali é a verdade contra a falsidade. É o amor contra o ódio. E o amor tem que prevalecer. Só que ele não queria aceitar isso. E ele pode escapar disso se ele não quiser. Mas aí ele se sente tão afrontado que ele faz lá um sinal e gera uma loucura danada nos presentes que vieram com ele, o séquito deles, né? Templários que zelavam pela reunião, envolveram os baderneiros em fluidos que os submetiam e eles foram retirados da reunião. Esse grupamento ele foi retirado da reunião. O silêncio voltou a reinar, mas o bispo logo passou a gritar de desespero, dizendo que jamais cederia, mesmo que voltasse a ser queimado vivo, como fora quando na Inquisição. Então, esse séquito que veio com ele já foi separado lá. Eles vão ser trabalhados mais tarde. Cláudio aplicou-lhe passes calmantes e Eurípides, emocionado, prosseguiu na terapia do perdão, deslindando o passado verdadeiro daquelas criaturas. Nos dias de Inquisição, embora membro do Santo Ofício, transformou o Palácio Episcopal num antro de luxúria, lucrando com suas vítimas. Foi denunciado por um colega de aberrações a quem havia negado participação nos lucros. Então, aquilo tudo ali era o Palácio Episcopal. Tudo era falsidade. Eles tinham ali um negócio de um antro de luxúria. Era um negócio. E que ele tinha de lucrar com aquilo. Na realidade, ele tinha feito do palácio um prostíbulo. E alguém que estava ali com ele, olha, eu estou participando, eu também quero alguma coisa desse sentido. E ele negou, não, isso aqui não. Eu sou o bispo, isso é só meu, esse negócio todo. O que aconteceu? Tal colega vinha a ser justamente Gumercindo, aquele a quem perseguia na presente existência. Eurípides lembra que ninguém foge de si mesmo nem das próprias obras. Acrescenta que o bispo, na verdade, foi justiçado pelo mesmo instrumento que usava contra os que lhe caíam nas mãos. Então, é realmente uma coisa muito pesada. Eles pegavam aquelas pessoas e acusavam elas de hereges por qualquer motivo, ou pela raça, ou pela conduta, ou até pela aparência, né? E torturavam, queimavam aquelas pessoas. É o Tribunal da Santa Inquisição mesmo, né? E na realidade, quando esse bispo morreu queimado, que ele foi denunciado por aquele com quem não queria dividir os lucros, está sendo explicado a ele que ele simplesmente passou por aquilo porque fazia os outros passarem. Como não acreditava na religião, que lhe era apenas atividade lucrativa, como ocorre com muitos, seus cúmplices no crime deram mostras de coragem ao denunciá-lo como devasso que ele era. Ele era o chefe lá de uma gangue, mas as pessoas que estiveram com ele tiveram a coragem de denunciá-lo, né? Naqueles tempos passados, a religião era mais uma arma política nas mãos de bandidos, a soldo de inescrupulosos governantes, bem diferente de tudo aquilo que recomendou o mestre Nazareno, crucificado tão injustamente. Então, olha, que época de escuridão essa, né? Que época de escuridão. Então, esses espíritos, eles viviam ali de aparências e tal, e quem caísse nas garras dele estava perdido, porque eles viviam dessa falsidade mas ele está se falando aqui desse grupamento. A religião não tem nada com isso, né? Eles usavam a religião como
esse instrumento com uma capa uma aparência de coisa certa, quando na realidade eles queriam mesmo errar. Mas a religião não tem nada. As palavras do esclarecedor levaram o interpelado a relembrar a hediondez das próprias ações passadas, sempre acobertadas pelas vestes religiosas que deveriam representar devotamento ao bem, misericórdia e compaixão, conforme se comprometera nos tempos de formação religiosa. Ele estuda e ele se comprometeu a fazer isso, né? Mas, no entanto, não era de forma alguma que ele fazia. Né? Querendo aparentar indiferença, o clérigo disse que a situação do passado nada tinha a ver com os acontecimentos daquela existência em que tiveram o corpo queimado. Ele estava tentando, tendenciosamente, desvincular uma coisa de outra. Aí, Eurípides chega para ele e fala, então, de igual maneira, ele e seus asseclas nada poderiam alegar para perseguir aqueles que no passado, abusando do poder, comprometeram-se na loucura, no crime e na traição. Deixa estar que Gumersindo está presente, e o amigo estão presentes em sono. Né? Aquele casal lá do início, do anão, vocês se lembram? Eles estavam presentes e eles reconheceram e ficaram chocados. Como é que nós podemos fazer isso? Né? E aqui, o Gumersindo, eles são levados em sono para a reunião para eles compreenderem o que lhes acontece também. O falso religioso alegou que, embora inocente das acusações, eles são muito cara de pau, né? Fora queimado vivo. O esclarecedor argumenta que ele apenas foi submetido ao mesmo tipo de punição que impôs aquelas vítimas da sua loucura. É a mesma coisa. E ele teve ali uma oportunidade de já aproveitou para resgatar uma parte daquilo que ele tinha feito. Além de tudo, nem poderia esconder de si mesmo as próprias ações marcadas a fogo na intimidade do seu corpo espiritual. Pediu para que lembrasse das celas que visitava antes da punição final, com propostas críticas e terrorosas. Então é triste a gente descrever isso, mas eles viam aquelas mulheres, prendiam alegando qualquer coisa, e ou elas seriam sacrificadas, ou então elas ficariam a serviço, seriam exploradas naquele antro que eles criaram lá no Palácio Episcopal, essas coisas todas. Então, isso lembra que, na verdade, as pessoas elas usam a inteligência para buscar justificar as próprias atitudes. Mas elas não têm o menor compromisso com a verdade. Isso é o que tem muita semelhança com o que acontece hoje em dia. Guardada a devida relatividade, né? Então, nós vemos que na vida que é noticiada, nós percebemos pessoas que também não têm nenhum compromisso com a verdade. E elas usam a inteligência para sofismar, para transformar uma verdade em mentira e transformar uma mentira em verdade. Só acreditando que vão ter sucesso nesse sentido. Então, essa situação aqui é mais velha que o mundo. Isso, enquanto perdurarem essas situações, esses espíritos vão passar por muitas situações tristes. Então, na verdade, assim, todos esses espíritos,
eles têm que perceber as oportunidades que lhes estão sendo oferecidas para reconhecer os erros, preparar o próprio caminho de redenção numa encarnação futura e se libertarem dessa situação, se libertarem do vício, se libertarem das companhias que as mantêm nessa situação e tudo isso. No entanto, essas criaturas, elas são deliberadamente postas nessa situação para que elas façam escolha. E isso é agir com caridade para com elas. Porque não fosse isso, elas permaneceriam lá no lugar onde elas vivem, fazendo mal e se prejudicando cada vez mais, cristalizando a sua conduta no erro, no ódio, na vingança, na luxúria e todas essas coisas. Quando há esse tipo de intervenção, é ofertado para essas pessoas essa oportunidade. Esse é o exemplo de uma coisa que acontece todos os dias nesse mundo espiritual de meu Deus. Todos os dias. A literatura de André Luiz também está cheia desses exemplos em que os espíritos equivocados são convidados a defrontar com determinadas situações em que eles não podem deixar de reconhecer o que fizeram de errado, mas é ofertado para eles um caminho de redenção. E, geralmente, o espírito que intervém nesse processo de início de redenção é sempre a genitora, sempre aquela que é a mãe, né? Porque o amor de mãe a pessoa reconhece, né? Então, mas são muitos exemplos mesmo. Então, essa oportunidade estava sendo dada para essas criaturas. Ao mesmo tempo em que se mostrava, olha, vocês estão cometendo esses erros contra pessoas que só querem o bem dos outros. E se vocês quiserem mudar essa história, vocês podem mudar essa história, basta que queiram. Mas é preciso que queiram. É preciso que reconheçam que estão errados. Então, agem assim com todos e resgatam efetivamente alguns. Como numa fala hipnótica, pediu para que voltasse na memória e revivesse. Aqui de cima ali já. Como numa fala hipnótica, pediu para que voltasse na memória e revivesse aqueles momentos vivos dentro dele. E aquele mergulho da consciência no passado promoveu uma alteração. Eu errei a concordância aqui. Na aparência daquele espírito que passou a ter aspecto lupino, babando copiosamente, tentando falar sem conseguir. E aqui ele vai mostrar que essa é a verdadeira aparência dele, que é a verdadeira natureza, né? Ele estava vivendo essas coisas. E por que ele assumiu esse aspecto? Porque ele foi induzido a se lembrar do que acontecia, foi induzido a transpor aquela conduta que ele fingia ser, e vitimado, injustiçado, todas essas coisas, para ele conhecer, deparar com a verdadeira natureza. E na verdadeira natureza ele assume aquela aparência lupina, né? O benfeitor informa que aquela é a aparência que ele tem cultivado e que assume eventualmente junto do seu grupo do mal. Eles sabem que acontece isso, né? A partir daquele momento passaria a ser aquela a sua forma física e, na medida em que for beneficiado pela comunidade em que passava a viver, recuperaria a aparência humana até merecer a bênção da reencarnação visando a recuperação. Por quê? Porque não adianta nada botar ele para reencarnar sem que ele reconhecesse isso.
ele não aproveitaria a encarnação. Ele precisa do choque, o espírito precisa do choque, do reconhecimento do erro, porque isso expõe a sua consciência à necessidade de se redimir. É difícil, é doloroso, dependendo do caso como desse aqui, é algo assim que depende de realmente querer mudar. Mas de nada adiantaria pôr ele para reencarnar se ele não reconhecesse tudo isso. No entanto, como ele reagiu? Ele reagiu assumindo aquela aparência lupina, né? Ele foi pressionado pelo sentimento de amor ali daquele momento, que era espargido do esclarecedor, e ele se vendo pressionado, e ele escolheu reagir daquela maneira. A partir daquele momento, passaria a ter a sua forma física, até se recuperar para merecer a bênção da reencarnação. Receberia o amor daquele a quem subestimou e aviltou com a sua conduta rebelde, e sentirá demonstrada a grandeza da sua mensagem para todos os seres amargurados e tristes. Isso é o exemplo da história que acontece com muitos desses espíritos. Com muitos desses. Guardada a devida relatividade, em proporções e importância diferentes, essa história de todos nós. Porque não, claro, aqui está sendo um exemplo drástico dessa situação de alguém que é votado para o mal. Mas no nosso caso, no caso de todos nós, seres reencarnantes, nós temos um determinado momento em que nós, ao prepararmos a nossa encarnação, nós sabemos exatamente aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos viver. Só que no nosso caso, graças a Deus, nós já temos a devida a conduta que vai fazer com que nós possamos obter sucesso nesse sentido, né? Porque nós já reconhecemos, nós somos trabalhadores do movimento espírita, né? E nós entendemos que devemos nos dedicar ao bem. Então, todos esses reveses por que nós passamos, tudo isso que nós sofremos, tudo que nos acontece, grande parte disso foi programado por nós mesmos na preparação desse processo, reconhecendo que nós precisamos passar, nós precisamos viver, tudo isso. Nós já tivemos a oportunidade de conversar bastante a respeito disso, né? Que no projeto de reencarnação, a gente tem essa parte que diz respeito à nossa redenção, mas existe aquela parte que diz respeito também a trabalhar na obra da vida. É o que nós estamos fazendo. Graças a Deus, nós temos que agradecer muito isso, porque nós optamos por isso. Isso é opção nossa, isso é escolha nossa. Se nós estamos aqui no movimento espírita, trabalhando, estudando, aprendendo a amar, fazendo todas essas coisas, isso foi escolha nossa. E existe uma nuvem de espíritos que torce pelo nosso sucesso. Como eles torcem? Mas nós precisamos fazer bem a nossa parte. Termina Eurípides dizendo: agradeçamos em silêncio ao Pai de misericórdia essa oportunidade de revermos o próprio comportamento, estabelecendo linhas de renovação e de trabalho edificante em favor do nosso futuro, que é exatamente o que aconteceu. Quer dizer,
E é isso, sobre isso que nós estamos falando, dessa preparação do nosso caminho de redenção. Bom, aqui terminou o 12º capítulo. Eu não sei, Simone, se seria conveniente hoje mesmo nós começarmos o 13º. O que você acha? Você está pronto aqui? Você que sabe, Celso. Se você preferir começar para seguir isso da próxima vez, não tem problema, mas por mim ainda tem tempo, você que sabe. Nós temos ainda 15 minutos. 15 minutos, né? Então nós podemos preparar. Então eu vou interromper essa aqui. Deixa eu buscar aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achar não, para mim, por mim também tudo bem. Simplesmente uma conveniência de... Porque, na realidade, são sequenciais. Entende? Deixa eu ver aqui. O Alexandre pediu para avisar que não vai conseguir entrar, tá? Tá. Ele deve estar... Olha aqui, deixa eu compartilhar aqui. Investigações prosseguem essa, né? Isso. Você está vendo aí? Não. Não, eu estou com o livro perto. Eu fiz as anotações. Espera aí, deixa eu ver aqui. Cadê? Pronto. Agora aqui. Compartilhar. Tá. Compartilhando, Celso. Tá? Então tá, né? Bom, então aqui, espera aí. Tá certo aqui? Tá. Esse é o 13º capítulo, as investigações prosseguem. Na realidade, isso aqui é sequência do que estava acontecendo ali, né? Citações do livro. O amor ilumina a alma que deseja amar. Isso aqui vai aparecer no meio do trabalho aqui. O grupo de mais de 50 seguidores do bispo de conduta infame, encaminhados para outro recinto, estavam perplexos diante da sua transformação em Cernupino. Eles ficaram apavorados. Eles não, fugiram. Eles estavam muito assim. Eles tiveram uma emoção forte ali quando viram a transformação, né, do bispo. Ignoravam que a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. Entidades femininas degradadas no sexo vil modelavam-se como serpentes com movimentos deslizantes e sensuais. Era um grupo grande, parece 150 espíritos. Outros animais eram comuns na região de horrores, especialmente ursos e ovoides, a fase mais degradante das manifestações espirituais degeneradas. Então, isso aqui é uma coisa interessante de nós comentarmos. Nós somos criaturas que seguem uma linha que vai atravessando os reinos da natureza. Mas só quando nós chegamos no reino hominal, né, é que nós adquirimos consciência de nós mesmos. Mas a base da construção de uma personalidade reencarnante tem ali, e os espíritos explicam isso. Você encontra ali na base o progresso dos reinos anteriores. Então, quando as ações por discernimento do Espírito, por vontade do Espírito, por escolha do Espírito, são por demais degradantes, ele parece evoluir a uma condição. Nós aprendemos desde cedo no movimento espírita que não existe involução.
mas, na realidade, é a evolução da situação. Parece que é uma regressão no estado, não na vida. No estado dessas criaturas, parece regredir a coisas de outros reinos de vida. Então, eles se assumem. Aparência lupina, de lobo, né? Serpentes com movimentos deslizantes. E essa questão do ovoide é que eles são influenciados de tal maneira que eles viram, o espírito vira a concentração de um objetivo, de espíritos que os dominam para influenciar outras pessoas, para colar ali nas pessoas, e isso é uma coisa muito triste mesmo. Porque os espíritos escrevem aquilo que eles veem, quando eles estão diante do espírito, eles reparam e eles sabem que ali tem um ovoide que está colado no centro de força correspondente àquele tipo de influência que ele está vivendo, e sabem também que aquilo ali só vai sair dali quando o espírito mudar de atitude. No livro anterior que nós estudamos, vocês se lembram que tinha lá um espírito que era um encarnado que era presidente de centro também, que teve o caso com uma mocinha, né? E aí ele tem um sonho à noite, e nesse sonho é mostrado a ele o que ele estava fazendo ali, de errado, né? Então, quando ele acorda, ele tem uma leve impressão desse sonho, e ele resolve tomar uma atitude de mudar completamente. Ele se prepara para confessar à família dele que ele tinha um caso. No almoço, junto aos filhos, a esposa, ele pedir perdão, confessa, e a menina estava grávida e ele ia se separar para cuidar da menina. Antes de fazer essa confissão para a família, ele se conscientiza daquilo que ele quer fazer, aí o doutor Bezerra, que está assistindo ele, explica que caiu do centro de força dele aquele espírito, que não conseguia, aquele ovoide não conseguia mais ficar junto, porque era uma tomada de consciência dele. Perdão. Então, isso explica, por isso que eu gosto muito de Manuel Filomeno de Miranda, que ele descreve todos esses processos e a gente aprende como essas coisas acontecem, né? O ser humano, com o retorno da harmonia, o benfeitor Barçanufo iniciou elucidações. Então, aqui, ele está falando para esse grupo de espíritos, para os que estavam acompanhando eles também, como o Miranda e outros espíritos trabalhadores, mas ele está falando principalmente para aquele grupo de espíritos que estava ali, que eles separaram, que fugiram daquele ser lupino ali, que estavam sob o comando dele, se separaram dele e ficaram num lugar em que ouviram tudo isso que ele vai falar. Então, aqui, antes de continuar aqui, achei muito interessante o seguinte, que às vezes, como é importante você reunir um grupo de criaturas, ou encarnado ou desencarnado, todos são espíritos, que estão errando e que, para trazer ali um choque de racionalidade e de realidade. Dizer, olha, vocês estão fazendo isso, mas vai acontecer aquilo e tal. E eu acho que isso faz muita falta no que nós estamos passando. E vejam vocês, se a gente pensar numa penitenciária, num lugar que
é cheio de elementos que erraram e erram muito, e de conduta deliberadamente negativa, se o que se faz com essas pessoas é dizer que, pelo erro que elas cometeram na sociedade, elas merecem aquilo ali, e as tratam mal, inclusive. Mas se reúne essas pessoas todas, aqui, esses presos todos, e aparece alguém falando a respeito de amor, de esperança, de perdão, com essa energia toda, mostrando essa questão da consequência e tudo isso. Não é possível que um daqueles espíritos não seja sensível a isso. Então, muitas vezes, o que falta é isso aqui. Aqui nós estamos assistindo uma reunião organizada pela espiritualidade para falar com espíritos que estavam presos a uma organização espiritual criminosa que cometia desmandos e fazia um monte de coisas. Mas nós podemos pensar que isso poderia ser uma estratégia, em muitas situações, para espíritos encarnados também, nessa situação. Que elas tivessem uma oportunidade de pensar que não, que elas têm sim salvação, que elas não precisam estar sempre ligadas ao erro, elas podem perfeitamente mudar, se elas quiserem, tudo depende delas. Aí ele prossegue aqui, ele fala com essas pessoas, o ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo que elabora em suas paisagens mentais. Suas responsabilidades existenciais decorrem desde a aquisição da capacidade de pensar e da de fazer escolhas. O cérebro, como gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidades, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica. Então, a mente, a grande criadora das coisas é a mente. Um arquiteto, antes de desenhar um prédio, ele imagina esse prédio. Ele usa a imaginação para elaborar aquele desenho, aquilo ali, ele passa aquilo para o papel, depois que está tudo certinho, tudo conforme ele quer, ele entrega aquela planta para o engenheiro construir. Então, aquele prédio que nós vemos lá edificado, coisa ultra concreta, existiu antes na imaginação de alguém. Então, a mente é criadora. E na espiritualidade, o pensamento criador, ele se concretiza nas formas relativas à sua dimensão também. É isso? A matéria maleável, porque aqui nós estamos falando de dimensão astral, nesse caso é o ectoplasma e condensa-se em torno do campo da forma e passa-se a viver exteriormente, o que é exclusivo dos campos internos. Bom, quando eu li isso aqui, eu passei, posso dizer, fui pesquisar esse negócio aqui, porque não era o que eu pensava que acontecia. Deixa eu ver quanto tempo. A gente tem 5 minutos, eu vou falar, mas depois a gente vai continuar a falar a respeito disso. Pelo seguinte, porque, pelo que eu tinha aprendido, o ectoplasma é uma matéria que existe, é produzida no corpo vital. Quem cunhou esse termo ectoplasma foi Charles Richer. Uns dizem que foi William Crookes, outros dizem que foi Charles Richer, mas isso apareceu quando esses cientistas estavam pesquisando as materializações, né? Então, essa matéria, ela pode ser manipulada pelos espíritos e ela adquire densidades diferentes.
níveis diferentes de transparência, ou de opacidade, ou de temperatura, conforme elas são muito sensíveis ao pensamento. André Luiz explica que num processo de doação de ectoplasma, o que o médium está fazendo é doar aquilo que é como se fosse um filho, uma criação dele. E esse ectoplasma, ele é produzido justamente nessa parte vital do corpo físico, que é a parte mais sutil do corpo físico, nem invisível ela é. É produzida dali. E ela tem características que estão entre as duas dimensões. Ela vai desde o início lá até a aparência mais densa, desde a parte mais sutil até a parte mais densa. Isso é manipulado pelos espíritos, por isso que muda de aparência. Mas, na minha cabeça ignorante, isso era produzido no corpo físico. Então, como não foi a minha surpresa, que eu fiquei até com dor de queixo, que eu fiquei, que eu vi que, bom, aqui é a manifestação de alguém que está na dimensão astral, né, e não tem corpo físico. E aqui ele falou que é ectoplasma. Aí, depois de muito pensar nisso, depois de muito ficar preocupado em aprender isso, depois de pesquisar essas coisas todas, simplesmente eu acho que o amigo espiritual ficou com pena de mim e me sugeriu o seguinte: da mesma maneira como existe o ectoplasma do corpo físico, também existe um ectoplasma do corpo astral. Porque tudo é relativo. O nosso corpo físico, ele não é expressão do perispírito. Não é isso que nós aprendemos? E isso que André Luiz explica, né? André Luiz é muito claro quando ele fala o seguinte: não é o perispírito que é cópia do corpo físico, é o contrário. O corpo físico, ele é expressão, ele é moldado pelo corpo astral, pelo perispírito, o corpo físico. E fala mais, da mesma forma como quer dizer, o perispírito é moldado pelo corpo mental. Isso está em Evolução dos Mundos. Basta ver lá que vocês vão achar. Depois eu posso pegar a referência e mandar. E, então, o que acontece? Aqui, ele deve estar explicando, deve estar se referindo a uma matéria correspondente ao perispírito, não ao corpo vital físico. Porque o ectoplasma físico, ele é para fazer materializações perceptíveis no plano físico. Isso aqui é uma manifestação da dimensão astral. Então, deve ter uma matéria correspondente. Simplesmente isso. Né? Eu vou parar por aqui, Simone, porque nós vamos... eu queria pedir para vocês pesquisarem isso aqui, para a gente começar da próxima vez daqui, a gente vai continuar discutindo esse tipo de coisa aqui. Tá bom? Perfeito, perfeito. Então, obrigado, Celso. Gilmara, você pode... Oi? Eu é que agradeço. Gilmara, você pode fazer a prece final para a gente? Claro, pode ser. Obrigado, Celso, mais uma vez, viu? Eu é que agradeço, eu sou muito grato. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus e essa espiritualidade amiga por mais esse encontro, por mais esses conhecimentos que o Celso tão carinhosamente nos passa, possamos utilizar
tudo aquilo que foi dito aqui hoje, colocar em prática no nosso dia a dia, tirando os melhores aprendizados para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução. Obrigado, Pai, por mais uma noite. Fica conosco. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Até mês que vem. Excelente mês para todos vocês. Fiquem com Deus. Para todos nós. Muito obrigado. Todos nós, isso. Boa noite, gente. Obrigada, Celso. Obrigado. Obrigada. Tchau. Deus. Tchau. Obrigada, Celso. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.